Irmãos, quem está acordado, diga amém. Salmo 100, você já abriu aí no Salmo 100? Eu vou fazer a leitura na minha versão atualizada. Eu gosto dessa versão atualizada, meus irmãos, porque é a versão com que eu fui criado desde pequeno lá na igreja presbiteriana de Uberaba. Quem já ouviu falar dessa cidade aqui, gente? Quem já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? Se você não ouviu falar, você ouviu falar agora. Pensa numa cidade bacana, é a cidade onde eu nasci, tá? Lá no interior. Então, lá a gente usava a versão atualizada. Eu gosto da versão atualizada por dois motivos. Primeiro, porque eu fui acostumado com ela. Segundo, porque ela chama atualizada e nunca vai ser desatualizada, porque sempre tem um nome atualizado, né? Eu falei assim, pastor, você devia ler outra versão. Eu falei, não, mas essa é atualizada, por que eu vou ler outra, né? Então, vamos lá comigo, gente. Salmo número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu, o que mesmo? Povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Alguém pode dar um glória a Deus aí, bem forte assim? Glória a Deus. Amados, esse é um dos salmos na Bíblia que é chamado de salmos de subida. Por que os salmos de subida? Existem algumas outras expressões. Se você já teve o privilégio de ir a Jerusalém, se você não teve esse privilégio, também você está convidado aí comigo, se Deus quiser, no mês de março, no Spring Break, eu estou voltando com mais uma turma lá para Jerusalém. Se você gostaria de participar conosco dessa caravana, fale comigo depois. Mas olha só, se você já teve esse privilégio, você vai observar que Jerusalém está em cima de um monte, né? Existe o Monte Moriá, existe o Monte Sião, que o irmão fez a referência aqui, né? E é uma subida. E quando você vai chegando, quando Jesus, por exemplo, vinha lá da região norte da Galileia, eles passavam por uma cidade chamada Jericó, já chegando em Jerusalém, aí passavam por uma vila bem próxima, chamada Betânia, e chegavam na beira de um monte, chamado Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras você já tem uma visão maravilhosa da cidade. Você já vê um vale, e depois vai subindo o Morro de Sião, o Monte Moriá, onde ficava o templo. É uma visão maravilhosa que Jesus tinha da cidade quando chegava ali. Então ele descia aquele monte, e aí tinha uma entrada lá no pé do monte, assim, e tinha o poço de Siloé, que não era um poço, a gente chama lá, era uma piscina enorme, gente, era o piscinão de ramos da época do Senhor Jesus Cristo. Imagina uma coisa daquela, porque você não ia entrar na cidade, e muito menos você ia subir o Monte Moriá até onde estava o templo, sem que você tomasse um banho. Tinha que tomar um banho. Era um banho de água mesmo, meus irmãos. Ali havia vários lugares, mas o Siloé era o principal daqueles, né? Mas você entrava, você tinha que tomar um banho. Era um banho de purificação. Afinal de contas, você vai subir até o lugar da presença de Deus, e você precisa ser purificado. Não somente da poeira, mas também tinha um significado espiritual, e daqui a pouco nós vamos ter o batismo. Não vou falar a respeito desse assunto hoje, mas tinha tudo a ver com apresentar-se dignamente da presença do Senhor. E aí tinha uma escadaria, uma escadaria que hoje, cada vez mais, a arqueologia está escavando, e está achando mais degraus daquela escadaria, e as pessoas iam subindo, e vários dos salmos que vocês vão ler aqui no livro de Salmos, são salmos da subida, que as pessoas cantavam à medida que iam subindo em direção ao templo. E esse é um deles. E, gente, olha só, quando eu fui a Jerusalém pela primeira vez, foi uma coisa assim emocionante. Só de pensar eu me emociono. Eu já fico emocionado, só de imaginar aqueles lugares. Esse lugar chamado o Poço de Siloé, ele foi reescavado, ele foi escavado há pouco tempo, alguns anos apenas. E ali existe tipo uma arquibancada, e quando você se assenta, as pessoas se assentavam e iam entrando dentro da água, naquele poço da purificação, e isso foi desenterrado não faz muito tempo. E a última vez que eu estive lá foi no mês de fevereiro, e a minha filha estava comigo, né? E hoje essa moça que canta aqui,
Me lembra muito a minha filha, viu, gente? Que ela tem um coração de adoradora, né? Você vê que ela está sendo usada mesmo como uma levita na presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Todos eles que estavam aqui, sem dúvida nenhuma, mas é porque eu me identifiquei com a minha filha, que faz 21 anos agora. E a minha filha pediu um presente quando ela fez 18 anos. A gente não deu esse presente, mas a gente deu para ela um outro presente que ela achou mais maravilhoso ainda, que foi viajar comigo para Jerusalém. E quando nós estávamos ali naquele instante do poço de Siloé, antes da subida, para até chegar lá no lugar onde era o templo, né? Hoje não é mais, mas naquele lugar, a minha filha começa a chorar. Ela chora a qualquer lugar que a gente ia, que a gente tinha certeza, olha, Jesus pisou aqui, Jesus passou por aqui, ela começava a chorar. E naquele momento ela chora, e eu falei assim, filha, por que você está chorando? Eu falei assim, papai, porque eu estou na presença de Deus, let me go, me deixa chorar de emoção, de alegria. E esse é o espírito, meus irmãos, com que esse salmo foi escrito. Olha só as palavras, como é que elas são jubilosas. A palavra júbilo é alegria incontida, indescritível, incontrolável. Ele diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. A gente tem que entrar na presença do Senhor dessa maneira. E eu queria falar, nesse mês que a pastora chamou esse tema do coração ardendo, coração em chamas na presença do Senhor, eu queria trazer para vocês essa proposta, baseada no Salmo de número 100, que o nosso coração tem que arder de gratidão diante do Senhor. Nós precisamos ter um ardor de gratidão, nós devemos ter assim uma atitude de gratidão ao Senhor, com toda a nossa força, a nossa expressão de amor a Deus, a nossa expressão de gratidão a Deus, como João diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E amados, quando a gente percebe tudo que Deus é e o que Deus faz por nós, a gente tem que amar a Deus e tem que se manifestar na presença de Deus com júbilo mesmo. Glórias ao nome do Senhor Jesus, amados. A gente tem que expressar isso o tempo todo, a gente tem que expressar nossa gratidão a Deus, e as pessoas precisam ver que o nosso coração é grato a Deus, ele é grato a Deus por todas as coisas. Quando você faz uma leitura, por exemplo, dos evangelhos, você não vai ver nenhum momento em que Jesus Cristo curava um enfermo, seja um cego, seja um paralítico, seja um mudo, seja um surdo, seja um cego. Não havia ninguém que Jesus não curasse, que esse sujeito não saísse pulando de alegria, glorificando a Deus e glorificando a Deus. E alguns religiosos tentavam reprimir isso, algumas situações assim interessantes, engraçadas até, né? Como é que é isso que aconteceu? Como é que pode um sujeito fazer uma coisa dessa? Em nome de quem que ele faz isso? Eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo, e eu estou pulando, dou glórias a Deus. Eu não quero saber o que vocês acham dele, mas ele foi quem me curou. E é por isso que o homem saía pulando, meus irmãos. E quem é que vai controlar um negócio desse? Quem é que vai controlar uma coisa dessa? Nós devemos ter essa atitude para com Deus, atitude com o coração em chamas, cheio de gratidão, tá bom, querido? Então vamos falar alguns motivos que o texto traz aqui para nós. Eu queria trazer 3 propostas baseadas nesse versículo, nesse salmo de número 100. O primeiro deles é: seja grato pelo presente maior que o Pai nos deu, que foi o seu filho. Mas onde é que o texto fala a respeito do filho aqui? Pastor, olha comigo lá, olha bem comigo aí. O texto do versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez, acompanhe comigo, sabei que o Senhor é Deus. Uma vez que Deus é Deus, Deus é Criador. Uma vez que Deus é Criador, Ele diz assim, foi Ele quem nos fez. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos de Deus, e Deus é o nosso Deus. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? Deus é o nosso Deus. Você pode dizer, algumas pessoas, uma vez essa mulher falou comigo assim, que sujeito prepotente, dizer Deus é o meu Deus. Eu falei assim, meu querido, Deus é o meu Deus, não foi porque eu escolhi, não, Ele se revelou para mim.
Foi Deus que se revelou para nós em Cristo Jesus, e foi Ele quem plantou no meu coração, plantou no seu coração a capacidade de crermos nele. Não, só pode ser Deus. Quando eu olho para trás da minha vida, tantas coisas que aconteceram, mesmo naquele período, quando eu não cria em Deus, quando eu andava na ignorância da fé, que eu não conhecia ainda Jesus Cristo, eu digo, mas Deus, quanto livramento, quanta coisa maravilhosa, a mão do Senhor estava sobre mim. Hoje, eu tenho um amigo, muito amigo aqui em Orlando, chamado, ele é o pastor Miguel Oliveira, não sei quantos conhecem o pastor Miguel Oliveira. Ele é pastor, um dos pastores lá da igreja é o Calvário, aquela igreja hispana que tem lá na Oak Ridge, uma grande igreja, e ele também é realtor, tem um escritório, tem uma empresa de corretagem na cidade, e um homem muito bem sucedido. Mas quando eu cheguei aqui, nos meus primeiros anos, meus 2 primeiros anos, eu trabalhava fora da igreja. Eu trabalhava na igreja, a gente estava começando a igreja, o nosso ministério naquele tempo, e o pastor Miguel, ele era, naquele tempo era só o Miguel, o famoso Miguel, ele e a Angélica, eles eram donos de uma série de lojas, empresas, eles tinham uma empresazinha de revelação de fotografia. Lembra que antigamente você tirava retrato? Lembra do negócio desse? Você tirar foto, aí você tinha que mandar o rolinho para revelar? Era o que eu fazia. Eu trabalhava no escritóriozinho lá na Gray National, naquele grupo de salãozinho, de escritórios que tem lá, e lá no fundo, o Miguel tinha uma empresazinha de revelação de fotos, e eu era um dos reveladores. Eu trabalhava com a venda, eu ia atrás de grupos, chegava grupos aqui de adolescentes, eu andava com uma sacolinha, pegava lá os filmes, no outro dia eu trazia tudo revelado, corria para lá para o nosso laboratório, fazia revelação, e durante quase 2 anos eu trabalhei ali, e foi uma benção. Gente, pensa num trabalho abençoado. Além da gente ganhar pela revelação das fotos, o pessoal dava tip para a gente. E eu achava bacana isso, né? Tinha dia que eu chegava em casa com um rolo de dinheiro, era $1 aqui, $2 ali, $3, ia juntando aqueles maços de nota de $1, e chegava, e eu me lembro quando aquele tip já dava para pagar a conta da luz, aquele tip já dava para pagar a conta de água, e aquilo ali ajudava, era uma bênção. Ou seja, nos 2 primeiros anos do nosso ministério, trabalho aqui na cidade de Orlando, a gente foi muito abençoado com aquilo. Anos se passaram, o Miguel passou por uma série de problemas na vida dele. Eu sei que nessa série de dificuldades que ele e a esposa passaram, eles conheceram a Jesus, e se converteram, e vieram para o Senhor Jesus. E um dia eu estava conversando com o Miguel, e o pastor Miguel, e ele falando a respeito, olha, existe um capítulo da minha vida que eu não quero me lembrar. Eu falei assim, como assim você não quer se lembrar? Não, porque foi uma época que eu estava muito longe de Jesus, erros que eu cometi, e coisas muito graves que eu fiz, eu não quero me lembrar. Eu queria dizer o seguinte para você, Miguel, disse para ele, olha, você não sabe o quanto que você e a sua empresa, ele nem sabia, porque eram várias empresas, ele nem sabia que eu trabalhava para ele naquela época, né? Ele não tinha essa ideia, porque eram vários funcionários que ele tinha, e eu trabalhava lá naquele escritóriozinho bem escondido, e eu falei assim, eu queria que você soubesse que a sua empresa foi abençoada por Deus, e porque ela é abençoada por Deus, mesmo antes de você conhecer a Jesus Cristo, eu fui muito abençoado, junto com a minha esposa e a minha família e a nossa igreja. Eu queria que você soubesse que mesmo quando você ainda não conhecia Jesus, Deus já era o seu Deus. Era um problema teu, que você não tinha fé e não conhecia, mas que Ele já te amava e Ele já te usava para abençoar a própria obra dEle. Deus já fazia isso. Eu quero que você entenda isso. O primeiro motivo de gratidão é: Deus é o teu Criador. Você é de Deus, e Deus é o teu Deus, porque foi Ele quem te criou. Alguém pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus? E em segundo lugar, diz assim, que nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Agora deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês. Você só é ovelha do Senhor Jesus,
Você só faz parte do rebanho do bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, porque um dia Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele diz assim que o bom amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Eu quero que você entenda que o maior presente que Deus possa te dar é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior presente. Você pode ter recebido a bênção de uma cura, a cura de uma enfermidade muito grave. Hoje, por exemplo, nós estamos numa campanha de oração para um amigo nosso chamado Anderson, que ele está com câncer, e é um câncer no estágio muito adiantado. Nós estamos clamando pela vida dele, e pedindo para que Deus venha com poder e toque naquele corpo, e repreenda toda aquela célula estragada, cancerígena, e que vá tudo embora, e que esse homem sirva de testemunho da glória e do poder do Senhor Jesus na vida dele. Nós oramos por isso. Ainda que nós clamemos pelo livramento, pela saúde, pelo sustento, pela prosperidade, ainda que nós clamemos pelo bom casamento dos nossos filhos e filhas, eu quero que você saiba de uma coisa: o maior presente que você deve desejar para a sua vida e para a vida de qualquer pessoa que você ame, é a salvação em Cristo Jesus. E essa o Senhor Jesus já nos deu. Jesus já morreu por nós. Quando Jesus foi erguido lá na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, de tal maneira que agora, todo aquele que com fé e contrição no coração, olhe para Jesus Cristo e creia que Jesus morreu pelos seus pecados, este é salvo. Diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Você concorda comigo? Pode dizer amém, meu querido? Essa é a maior salvação. Eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair por essa porta. Eu não sei o que vai acontecer comigo no trabalho dessa semana, mas uma coisa você pode ter a certeza: se Cristo morreu por você, se Cristo já morreu e perdoou você de todos os seus pecados, em Cristo Jesus, você tem a vida eterna. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim não está mais condenado, mas passou da morte para a vida. Esse é o maior presente. E aí o salmista está dizendo que nós devemos ser gratos, porque nós somos criados, não simplesmente criados, mas nós somos rebanho, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos pega no colo. Jesus Cristo, Ele tem cheiro das ovelhas, e nós adquirimos o cheiro do nosso bom pastor. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos ser gratos, ter essa gratidão no coração todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu digo: Senhor, muito obrigado por Jesus Cristo, obrigado por essa salvação, obrigado pela vida eterna, obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Quem sou eu, Jesus, para estar aqui falando com o Senhor? E todos os dias a minha oração é essa: mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu posso falar com o Senhor, porque o Senhor já me recebeu na tua presença, através do Filho Jesus Cristo. Meu querido, não existe maior presente que você deseje e que você já recebeu do que a salvação em Cristo Jesus. Tem que ser grato, tem que ser feliz, tem que ser grato, tem que dizer a Deus muito obrigado e com força. Você concorda comigo? Pode dizer amém? Então dá um aplauso para o Senhor Jesus Cristo aqui, porque Ele merece e Ele está presente conosco, forte mesmo. Vamos lá. Seja grato, meus queridos, pela jornada com Deus até aqui. É o que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui nesse salmo. Seja grato pela sua jornada com Deus até esse ponto. Existe um texto no Velho Testamento que diz assim, que até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o profeta Samuel quem disse isso, e a gente tem que olhar para trás com gratidão
e lembrar de tantas coisas que o Senhor nos deu até aqui. Aí no versículo 5 do Salmo 100, nós lemos assim: porque o Senhor é bom. Diga comigo, o Senhor é bom. Está fraco, querido, o Senhor é bom. É interessante porque a palavra de Deus não diz assim que o Senhor é muito bom. A palavra de Deus não diz que o Senhor é extraordinariamente bom. A palavra de Deus não diz que Deus é sobrenaturalmente bom. Simplesmente a palavra de Deus diz que Deus é bom. Porque bom, meus irmãos, é um conceito absoluto em si mesmo. É bom e acabou. Você não precisa ser muito bom, não precisa ser mais ou menos bom. Não existe mais ou menos bom, não existe muito bom, existe bom. Ou é bom ou é ruim, não é verdade? Um pastor amigo nosso lá de Floripa, um dia ele veio na nossa igreja e disse: amados, Deus é bom, o diabo é ruim, os crentes são mais ou menos. Eu falei: amado, que história é essa? Que os crentes são mais ou menos. Deus, ele é bom. Então diz o texto que nós somos gratos a Deus, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Repita comigo: bom. Diga comigo assim: misericórdia. E diga comigo: fidelidade. São três características de quem Deus é. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, e Deus, ele é fiel. E é por causa disso que nós somos gratos, porque a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, ela te acompanha todos os dias, em todos os momentos. Vou repetir isso para vocês: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus, ela acompanha a sua vida em todos os momentos da sua existência. Eu estava ouvindo aqui o testemunho dessa irmã que veio fazer aqui o momento da consagração dos dízimos e das ofertas, quando ela contou a história do casamento dela, o sonho que ela tinha de ter aquela fotógrafa e aquela pessoa viesse tirar a foto do casamento, né? Que coisa, mas que bobagem é essa, né, minha querida? Que bobagem é essa? Mas olha, Deus é tão bom, Deus é tão bom que você olha para trás e fala assim: só foi por Deus que fez uma coisa dessa, não é verdade? Um dia eu estava reclamando, eu já falei para você que eu sou mineiro de Uberaba, né? Pensa numa cidade bonita, é Uberaba, né? E Uberaba faz um negócio lá bom demais, gente, bom demais. Você sabe o que Uberaba mais faz de bom? Quase. Antes disso, para você fazer pão de queijo, você tem que ter um queijo. Gente, pensa no lugar para fazer um queijo bom, é na minha cidade. É um trem bom demais aquele negócio lá, né? E um dia, muitos anos atrás, eu estava aqui, estava pensando, engraçado, das coisas que eu gosto de comer do Brasil. Isso já tem uns 10 a 15 anos atrás. Uma coisa que eu gosto do Brasil, que eu nunca comi aqui nos Estados Unidos, que aqui não tem, é um queijo mineiro. Pensei comigo, minha querida, pensei assim: puxa, vê se eu vou orar por causa de queijo. Você vai orar por causa de queijo? Você não vai orar por causa de queijo, não é? E um dia tinha um pregador na nossa igreja, de Belo Horizonte. Ele levou lá para o púlpito, levou com ele uma sacola. Ele abriu, tirou a Bíblia dele, tirou o esboço do sermão dele e tudo mais. E ele diz assim: e como eu sei que o pastor de vocês aqui é mineiro, eu trouxe um presente para ele. Meteu a mão na bolsa dele e tirou um queijo, meus irmãos, meia cura. Eu falei assim: meu Deus do céu! Aí eu me lembrei na hora, quando Paulo diz assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória na igreja eternamente. Amém. Gente, nosso Deus, Ele é bom. Eu estou falando aqui de coisas simples, de um fotógrafo a um queijo meia cura, ao livramento que Deus te dá, ao sustento que Deus te dá, a família que Deus te dá, tantas coisas que Deus nos dá por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia e por causa da sua fidelidade. É o seu Deus. E o seu Deus é bom, misericordioso e Ele é fiel. Aquele irmão que deu testemunho aqui, como é que chama o irmão do teclado? O Vinícius, não está aqui agora com a gente, né?
O Vinícius está passando por uma situação, mas querido, pode ter a certeza, o Deus que é bom, misericordioso e fiel, já te deu uma vitória muito grande. Aliás, Deus faz umas coisas assim, meus irmãos, só para mostrar, vou mostrar o tanto que eu te amo, vou mostrar o meu exagerado amor de Deus. Não tem uma música dessa aí? O exagerado amor de Deus. Em inglês é uma palavra muito interessante, que é muito difícil de traduzir essa palavra. Tem umas palavras que só existem na língua, né? Por exemplo, em português existe saudade. Não existe saudade no português de Portugal, sabia disso? Tem saudade no Brasil, não tem espanhol e não tem inglês. Vocês usam as palavras para tentar, mas em inglês é reckless love of God. Reckless. É exagerado, mas é alguma coisa mais do que isso. Mas o autor achou essa palavra. Oh, reckless love of God. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso e Deus é fiel. Mas deixa eu andar com você mais um pouquinho aqui. Lá, nós vamos encontrar em Filipenses uma declaração do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve aos crentes de Filipenses, Paulo está escrevendo a um pessoal que ele amava muito, porque numa das suas viagens missionárias foi que ele começou esse ministério aqui. E ele começou esse ministério conhecendo essa mulher com umas amigas que iam para um lugar de oração na beira de um rio. Elas iam orar e Paulo compartilhou de Jesus com essa mulher e com as suas amigas. Ela se converteu, foram batizadas. E essa mulher começou a hospedar o apóstolo Paulo e seus companheiros na casa dela. Daí a pouquinho Paulo estava pregando lá em Filipos, lá na praça pública. Aconteceu que ele foi preso por causa de Jesus, da pregação. Ele e um companheiro dele chamado Silas tomaram uma surra, foram parar lá no calabouço daquela prisão, tomaram uma surra, e o carcereiro falou para o carcereiro: você prende bem esses caras aí. Prende bem, amarra bem os caras. E amarrou bem amarrado os caras lá, tinha umas correntes no pé deles ali, e eles cantavam e glorificavam a Deus. Tinha apanhado, tomado uma surra. E Paulo conta, né, que ele tomava a tal da quarentena menos um. Quarentena menos um é o seguinte: eles pegavam uma vara, bem grande mesmo, e tacavam aquela vara 40 vezes no lombo do sujeito. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, dá-lhe quatro, e cinco, e seis. E para não correr o risco de exagerarem, eles paravam na 39, na 39ª, para não correr o risco de dar mais do que 40. Então eles paravam antes. Grande diferença, não é? Tomaram essa surra. Estavam lá no calabouço, glorificando o nome do Senhor. Quando de repente Deus manda à meia-noite um terremoto, caem as correntes, e as pessoas ficam ali desesperadas. O carcereiro puxa de uma espada, vai se matar, e Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui. E esse homem recebe Paulo na casa dele, cuida das feridas dele, de Silas, e naquela madrugada, o carcereiro e toda a sua família foram batizados em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja começa assim, com muito preço, com muito custo, mas com pessoas queridas que se converteram e que creram na pregação do apóstolo Paulo, que Jesus é o Senhor, o ressuscitado, o nosso Salvador. E aí Paulo mais tarde escreve essa carta, e lá no capítulo 1, versículo 3 em diante, Paulo vai dizer assim: dou graças a Deus, vou repetir essa expressão, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Era uma igreja, meus irmãos, que cooperava com o Evangelho do Senhor Jesus. É uma igreja que pregava o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo: eu sou grato a Deus pela vida de vocês, e eu faço petições, eu faço intercessões, eu clamo pela vida de vocês, mas com alegria e com gratidão. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês têm feito no Evangelho até agora. Aí Paulo continua dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou a fazer uma obra na vida de vocês, Paulo está dizendo para eles. E eu sei que o Espírito Santo que começou essa boa obra
vai completando, é a ideia de continuidade, dia após dia, vocês têm cooperado comigo desde o primeiro dia até agora, ou seja, constantemente esse pessoal tem trabalhado pelo progresso do Evangelho, e ao mesmo tempo Deus tem abençoado essa igreja, e abençoado essa igreja, é a visão, meus irmãos, que a pastora Thaisa, que está lá em casa agora, se recuperando da Covid dela, que queria muito estar aqui, ela queria, eu tenho certeza. A primeira vez que eu vim aqui, ela veio, pastor, eu vou estar de férias, eu queria que o senhor fosse lá. Eu chego aqui, ela não está de férias, ela estava aqui na igreja, nas férias dela, ela estava aqui, porque ela ama a sua igreja, ela ama o seu rebanho, ela tem um cuidado pelo seu rebanho, mas ao mesmo tempo ela tem a certeza de que o Senhor está cuidando desse rebanho todos os dias, o Senhor está cuidando do seu povo todos os dias, e é por isso que todos os dias você tem que ser grato a Deus, com força. Você pode dizer amém comigo, meus queridos? Ser grato a Deus com força, todos os dias. Na minha sala de oração, eu tenho um sofá, eu me prostro ali, e daqui a pouco eu estou orando, e bem na minha frente, assim, tem um pôster na parede, que é a minha família. Foi uma irmã da nossa igreja, que num meus aniversários, ela entrou no Facebook, achou uma foto muito bonita minha, da minha família, aqui sentado no centro de Winter Garden, e ela mandou ampliar essa foto, fez um pôster muito bonito, está lá na parede da nossa sala, e todos os dias eu olho para Deus, e falo assim, mas Deus, que família maravilhosa que eu tenho, Deus, eu te agradeço. Vocês acham que eu nunca passei por problema com a minha esposa? E a minha esposa passou com problema comigo? Muitas vezes, mas é a minha esposa, é o presente que Deus deu para a minha vida, ela é um grande presente, e os meninos, né, já estão casados, a minha filha mais velha, a minha filha mais nova faz 21 anos, agora na terça-feira, para a gente vai ser menino a vida inteira, não é? E que presente, e sempre na infância deles, sempre na infância, eu orava por eles, eu oro por eles todos os dias, mas eu orava por eles todos os dias, eu nunca pedi para Deus, que o meu filho ou a minha filha viesse a ser um advogado, viesse a ser um médico, viesse a ser um engenheiro, viesse a ser um milionário, eu nunca pedi uma coisa dessa, a única coisa que eu orava pelos meus filhos Senhor, seja lá quem os meus filhos vierem a ser, a minha oração por eles é que eles sempre amem apaixonadamente o Senhor Jesus Cristo. Amem apaixonadamente o Senhor Jesus Cristo. A minha filha não está aqui comigo hoje, eu queria muito que ela tivesse vindo aqui, a Giovana, mas ela está lá na igreja que a gente frequenta no domingo à noite, porque ela é uma das levitas, e ela ama. Quando chamou ela para cantar, é a escala dela, olha, ela passa horas se preparando, cantando, ensaiando e tudo mais, ela tem uma voz maravilhosa, e desde quando ela tinha a idade lá da menininha da Lara, do Alcir, que ela sentava na cadeirinha, a gente ligava na rádio Z88.3, que já existe, aliás, a Z88.3 começou a existir no dia que nós chegamos aqui, impressionante, o dia que nós chegamos aqui, em julho de 1995, a Z88 foi inaugurada, ligava o rádio, olhava para trás, a minha filha não falava nada, ela simplesmente estava com as mãos levantadas, balbuciando aquelas palavras dela, de criança ainda, de 1 ano de idade, e chorando, e glorificando a Deus, é uma adoradora, o meu filho, ele mora em Pompano Beach, e frequenta uma igreja em Miami, e ele é um dos diretores da condução do louvor, ele fica nos bastidores, igual os irmãos ficam ali atrás, cuidando disso, cuidando daquilo, cuidando um monte de coisa. Um dia eu estou lá vendo o meu filho, num vídeo, antes de começar o culto, ele com um pano, tirando uma mancha do chão, porque o chão lá brilha, um negócio assim, ele estava tirando, eu falei assim, meu Deus, que dedicação. Ele acorda no domingo às 4h30 da manhã, acorda ele, acorda a esposa, acorda a filha, entra no carro, às 6 horas eles têm que estar na igreja preparando para os 2 cultos que vão acontecer. Ama a casa de Deus, ama a obra do Senhor, são apaixonados pelo Senhor. Amados, você precisa ter um coração grato. Agradeça a Deus pela sua esposa, pelo seu marido, agradeça a Deus pelo seu filho, pela sua filha, e consagre em gratidão a sua família diante de Deus.
porque Deus, o seu Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Você não tem filhos para perdição, os seus filhos são para a glória do Senhor. Você pode dizer amém comigo aí? Eu estou vendo aqui essa criançada aqui na frente, né? Como eu gosto de ver, uma coisa que eu sempre pedi para Deus, para a igreja, foi que todos os casais da igreja tivessem filhos, todos os casais. E a bênção que Deus nos deu lá, é que durante os 25 anos que eu fui pastor da igreja, nunca houve na igreja, nunca houve um momento em que não tivesse uma mulher grávida na igreja, casada, em nome do Senhor Jesus. Nunca houve. E teve um dia que eu cheguei na igreja e falei assim: meus irmãos, olha só, eu queria falar com os casados aqui da igreja. Vamos lá. Olha só, a última que estava grávida, a esposa do fulano de tal, teve neném essa semana. E agora não tem mais ninguém. Eu não acredito que não tenha nenhuma irmã grávida na igreja. Ou então os irmãos casados aí vão trabalhar. Vão trabalhar, porque filho é bênção. Filho é bênção. Filho não é despesa, filho não é dor de cabeça, filho não é dor de dente, filho é bênção. É Deus te abençoando. Entenda isso. Eu tenho amigos da minha mocidade que nunca quiseram se casar. Nunca se casaram, porque não queria ter dor de cabeça. Eles se arrependem, todos eles se arrependem. Um especialmente, que ficou solteirão até hoje. A coisa que eu mais me arrependo é que eu não tenho um filho como você tem. Pois é, viu? Está na hora de fazer alguma coisa aí, meu amigo. Varão, você ainda pode fazer alguma coisa. E aí, amados, eu queria que vocês soubessem isso. Que quando terminou o culto, uma irmã veio e falou assim: pastor, eu já estou grávida. E ela e o marido estavam juntos. Eu já estou grávida há 3 meses, mas a gente não quis falar, porque a gente quis guardar até o 3º mês a gravidez. Aí veio uma outra dizer: pastor, nós estamos grávidos também, já tem 3 meses. Eu falei assim: eu sabia, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e sempre nos abençoou. Você pode dizer amém comigo, amados? Quem está desempregado aqui, levanta a mão. Eu estou desempregado, pastor, estou desesperado, estou desempregado. É engraçado. Não tem essa igreja que eu vou aqui em Orlando, que eu faço essa pergunta, que alguém levante a mão. Quem levanta a mão, uma vez levantou a mão na nossa igreja, alguém tinha acabado de chegar do Brasil. Saiu da igreja, acabou o culto ali, acabou o culto, já chegou 2 irmãos da igreja, já contratou, e já foi para segunda-feira, já foi para o batismo maior do briqueiro da segunda-feira. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Porque Ele é o bom pastor, bom, misericordioso e fiel. Vou caminhar para o final com os irmãos, vamos caminhar para o final. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Seja grato a Deus no momento das provas. Vou dizer para vocês mais uma vez. Seja grato ao Senhor nos momentos das provas, em todos os momentos. Deixa eu ler com vocês um texto, lá em Isaías 43. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías 43. Eu já estou indo para a última parte dessa mensagem. No capítulo 43 de Isaías, apenas o versículo 1 e 2, nós lemos assim: mas agora assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo aqui, meus irmãos? O Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. É isso tudo que nós estamos falando até agora. Eu te criei, eu te remi, eu te comprei, eu te chamei pelo teu nome. Deus te conhece pelo teu nome, sabia disso? Deus te conhece pelo seu nome. Deus não é como pastor, né? O pastor tem aquele negócio, fala assim: ô minha irmã, como é que está você? Ô minha irmã, você hoje está muito bem, viu? Mas que cabelo bonito mesmo. Sabe por que o pastor fica falando isso? Esqueceu o nome, aí fica com essa história da irmã, né? E eu ainda sou mais descarado. Eu chego e falo assim: você vai me desculpar, já estou ficando velho, então eu esqueço mesmo. Então eu tenho essa desculpa agora, né? Que bacana e tal. Mas Deus não esquece do seu nome. Mas olha o versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em
ti. Glórias ao nome do Senhor. Você pode dar glórias ao nome do Senhor nesse momento? Mas ele diz que você vai passar. Ah, vai passar. O Senhor Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Mas ele também disse: eu vou com você. Estamos juntos. Eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou o bom pastor. Não interessa o que aconteça na sua vida. Você vai passar, mas vai passar comigo. Eu vou com você. Eu te seguro pela sua mão direita. Jamais te desampararei. Mas vai passar. Mas quando você passar, passa com gratidão. Passa com gratidão. E aí, meu querido, eu queria que você se lembrasse desse texto de Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que interessante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não são só coisas boas, são todas as coisas. São os rios, são os ventos, são as tempestades, são os terremotos, são os furacões da vida, são as fornalhas das provações. Por isso que eu queria dizer para o irmão que está aqui atrás de mim, como é que é o nome dele mesmo, gente? Vinícius. Não temas, meu querido. Aquilo que você está passando, o Senhor Jesus já conquistou para você a vitória. Eu não sei o que é, mas você desenhou essa história como se fossem os piores 4 dias que você já passou na sua vida. Eu queria que você soubesse que todos os dias ruins pelos quais você está passando, todas as situações que a gente possa imaginar assim, como você mesmo diz, parece que eu não estou percebendo Deus. Deus já pegou todas essas situações e já colocou tudo isso em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu, Ele levou todas as nossas fraquezas, os nossos enganos, as nossas provas, os nossos fracassos, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas maldições, tudo já estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Tudo foi resumido e tudo caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que tudo já foi pago e você foi comprado e hoje você é de Deus. Mas quando Jesus Cristo venceu a morte, você também venceu com Ele. A vitória é sua. Vai chegar um momento, Vinícius, e vai chegar um momento na minha vida, e vai chegar um momento na sua vida, que quando você passar pela prova, você não vai sentir mais a prova, você só vai sentir a presença de Deus. E a maior prova que qualquer um de nós possa passar, é o último suspiro da nossa vida. É aquele momento que você sabe que a minha vida terminou aqui. Seja por uma enfermidade, seja por um acidente, ou seja pela idade. Eu termino contando esse testemunho da nossa amiga Lia, Dona Lia Raça, 86 anos de vida. Estava já hospedada no nursing home, estado terminal, com uma insuficiência cardíaca, crente no Senhor Jesus Cristo. Era uma manhã de Páscoa. Eu me lembro que eu estava no meu escritório de manhã, preparando, porque o nosso culto era à noite, preparando a mensagem de Páscoa, e a mensagem da ressurreição, da vida que nós temos, porque Jesus Cristo disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E o Senhor Jesus disse para mim: vá lá ver a Lia. Eu deixei o meu escritório, fui lá ver a Lia. Quando eu cheguei lá no nursing home, essa enfermeira me abordou e disse assim: olha, são os últimos instantes da Lia. Eu não sabia disso. Eu entrei e comecei a orar com a Lia. E a minha voz, meus irmãos, para cantar não é lá essas coisas, mas eu comecei a cantar com a Lia, e comecei a glorificar a Deus junto com a Lia. Num determinado instante, meus irmãos, que nós estávamos orando e glorificando a Deus, e ela agradecendo a Deus, ela conseguiu segurar naquela grade do lado da cama dela, e ela ficou sentada. Ela se assentou e olhou para um teto que era muito parecido com esse aqui, com essas placas quadradas. Ela olhou para cima, ela deu um sorriso, e naquele momento que ela deu um sorriso, ela estendeu uma das mãos e adormeceu. Mesmo no momento mais crucial de qualquer prova que você
passe por ela. Paulo vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pela tua palavra, porque nós estamos aqui nessa noite diante da tua palavra e sabemos que o Espírito da palavra move em nossos corações, para que o nosso coração, ó Deus, a ti nesse instante, e não somente nesse instante, também quando sairmos desse santuário, quando voltarmos para o nosso trabalho, voltarmos para a escola, estivermos lá em casa, estivermos dirigindo aonde nós estivermos, ó Deus, que a palavra de gratidão esteja nos nossos lábios. Todas as coisas, ó Pai, que é bom, que é misericordioso e que é fiel, ó Deus, que nunca nos abandona, Deus que conhece cada uma das nossas lágrimas e recolhe cada uma delas nos seus odres santos, ó Deus que não se esquece de nenhuma das nossas orações, ó Deus que nos enxuga dos olhos todas as lágrimas, ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar na cruz maldita do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, e que agora o Senhor pudesse nos chamar meus filhos e minhas filhas. Deus, nós te agradecemos, e que esta palavra esteja sempre nos nossos lábios. Ó Pai, mais uma vez eu quero profetizar vitória sobre o teu povo. Eu quero profetizar, ó Deus, a unção da fé, a unção da certeza, a unção, ó Deus, que faz com que cada um de nós, filhos e filhas do Senhor, tenhamos a certeza de que aconteça o que acontecer, estejamos onde nós estivermos, o Senhor está ali presente conosco, porque o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, que a palavra de gratidão, de adoração, de glorificação, não se aparte dos nossos lábios. E assim que nós te glorificamos, ó Pai amado, até aquele dia, quando o Senhor vier nos buscar. Amém, Senhor.